Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: os antecedentes e a origem da Igreja em Sardes. Meta de hoje: leitura das páginas 11 a 13. Os antecedentes e a origem da Igreja em Sardes. Neste livro vamos prosseguir em conhecer os aspectos da história da Igreja sob a perspectiva das lições contidas por trás dos fatos. Para ter melhor compreensão desses fatos, buscamos apoio no livro A História da Igreja, de Andrew Miller. Nosso interesse é compreender o que aconteceu com os cristãos no período da Igreja em Sardes, cuja época foi marcada pelo resquício histórico do período que a antecedeu, o da Igreja em Tiatira. Acreditamos que para entender a história da Igreja em Sardes é necessário atentar para a sua origem, bem como para as circunstâncias sob as quais ela surgiu. Neste capítulo veremos que o poder abusivo da Igreja em Tiatira provocou um sentimento de revolta em Martinho Lutero, monge que viveu no período de trevas imposto pelo sistema papal. Em busca da salvação, ele percorreu o caminho do rigor ascético porque amava o Senhor e queria agradá-lo. Ao descobrir a verdade sobre a salvação, essa revolta tornou-se uma arma poderosa para desmascarar Tiatira, dando início assim à Reforma Protestante. Dessa forma, chegamos à condição de Sardes, a cujo anjo, o líder, o Senhor dirige as seguintes palavras iniciais: Conheça as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Tratava-se de um sistema morto por não dar atenção ao princípio de que a Igreja deveria ser liderada por mensageiros fiéis e sensíveis ao Espírito, instituídos pelo próprio Deus. O abuso de poder da Igreja em Tiatira. A Igreja em Tiatira esteve ativa no período que antecedeu o da Igreja em Sardes. Nessa época, com a doutrina de Jezabel implantada por séculos, o sistema religioso de Roma tornou-se tão poderoso e abusivo que tomou para si o poder de conceder a salvação e o perdão de pecados. Além disso, ousava determinar a posição de um ser humano na terra, definindo quem era ou não santo. Em outras palavras, esse sistema religioso atuava como se decidisse quem iria direto para o céu e quem deveria passar pelo tormento do purgatório após a morte. Quase todas as pessoas eram mantidas na ignorância, na superstição, inclusive reis e nobres que temiam ser amaldiçoados e penalizados com a perda da vida eterna, indo direto para o inferno. A Igreja de Roma mantinha seu poder e autoridade, provocando o medo e o pavor nas pessoas. Conforme já citamos em outros textos, destaca-se nesse período as chamadas Cruzadas, que duraram cerca de 200 anos, no final do século XI até o século XIII. Se por um lado as Cruzadas representaram enorme fonte de riqueza e poder para a Igreja de Roma, por outro trouxeram ruína, grande miséria e degradação às nações da Europa. Inicialmente, as chamadas Guerras Santas tinham o objetivo de reaver a cidade santa de Jerusalém das mãos dos islâmicos. Para garantir que essas guerras fossem exitosas, o Papa prometia aos participantes as indulgências, como recompensa. Uma delas era um lugar exclusivo no paraíso, o que fez com que muitas pessoas, inclusive aquelas com um passado de criminalidade, embarcassem nessa jornada visando ir para o céu. Vê-se, portanto, que essas pessoas se alistavam em busca de redenção, mas foram todas enganadas.